Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aí sobre a Revolução Russa. Para falar sobre a Revolução Russa, a gente tem que lembrar um pouquinho de Karl Marx, sobre o que Karl Marx escreveu. Karl Marx escreveu que o mundo estava dividido em duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, que eram os trabalhadores, né? Então, quem que era a burguesia? Eram os donos dos bancos, das indústrias, das grandes fazendas, tá? E que a burguesia explorava aí os trabalhadores ao máximo, né? Deixando os trabalhadores numa situação de pobreza. Então, Karl Marx achava que os trabalhadores deveriam se organizar para virar esse jogo, né? E a ideia do Karl Marx era a união dos trabalhadores para matar mesmo a burguesia, tomando os seus bens, né? Tinha que fazer uma grande revolução, tomar os bens da burguesia, de modo que os trabalhadores ficassem com os lucros da produção na zona rural, na indústria, né? Essa ideia de chamada aí de... E o Karl Marx apontou o seguinte, que o lucro do trabalho de cada trabalhador, chamado de mais-valia, era uma diferença muito grande e que isso daí teria que ser passado ao trabalhador. Como é que funcionava a mais-valia? Então, se o trabalhador ganhava lá R$ 50 por dia e ele produzia 120 no trabalho diário dele, ele produzia em valores R$ 120, então havia uma diferença do valor produzido, R$ 120, e do valor que era o salário do trabalhador, que era R$ 50. Então a diferença de R$ 70. Esses R$ 70 de cada trabalhador ficaria com o dono da indústria, né? Agora pensa aí uma indústria que tivesse 1.000 trabalhadores, que ganhasse R$ 50 e produzisse 120, né? Então por dia o dono da indústria iria ficar com R$ 70.000 e cada trabalhador com R$ 50. Então esse é um disparate, né? Então o Karl Marx diz o seguinte: não tem condição, porque o trabalhador ganha muito pouco por dia e o dono ganha muito, né? Esse exemplo citado aí, o dono estaria ganhando R$ 70.000 e o trabalhador ganhando R$ 50, né? Pense, por exemplo, que tem indústrias hoje, grupos empresariais, tem mais de 100 mil trabalhadores, né? Então, quanto que essa empresa aí gera de lucro para os seus donos, tá certo? Muito bem. Além disso, o Karl Marx ele dizia o seguinte: a igreja apoiava, era uma aliada aí da burguesia para alienar o trabalhador e para que o trabalhador aceitasse aí a sua condição. Então ele via com a igreja um inimigo do trabalhador, tá certo? O que aconteceu na Revolução Russa? Aconteceu que a Rússia passava por um momento econômico muito difícil e essas ideias aí de comunista, né, ou socialista, que é a mesma coisa, de que o trabalhador pudesse ficar com o dono com o lucro da sua produção só para ele, caiu aí como uma luva nas necessidades aí do povo russo, tá certo? Bom, a Rússia ela tinha passado por uma guerra contra o Japão em 1905 e essa guerra foi muito custosa para os russos e ainda a Rússia acabou sendo derrotada, perdeu o território que estava em disputa lá, a Manchúria, lá na China, lá eles estavam disputando com o Japão o território. Eles acabaram perdendo, mas muitos russos morreram, né? Isso causou mais pobreza ainda também, porque uma guerra o custo é muito alto, tá certo? Muito bem. Houve também uma manifestação por causa das condições na Rússia e o governo mandou o exército atirar nas pessoas. Muitas pessoas morreram, foi chamado aí como um Domingo Sangrento, né? Então isso aí aumentou a insatisfação popular contra o governo se mantinha aí com o governo do czar Nicolau se mantinha no poder aí pela força, né? E a população estava desgostosa com o governo. Para ajudar, começou a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha se aliado aí à Inglaterra e à França, né? Na Tríplice Entente. E só que o governo mandou o exército russo para frente de batalha mal preparado, sem equipamentos, às vezes faltava alimento para os soldados
e para enfrentar o exército alemão, que era bem treinado, com equipamento moderno. E isso aí fez com que os russos tivessem muitas baixas, né? Em apenas um ano, 3 milhões de soldados russos morreram ou desapareceram, ou ficaram feridos aí no campo de batalha. No ano seguinte, mais 2 milhões. Então, quando estourou a Revolução, já havia 5 milhões de baixas aí no exército russo, fazendo com que a população ficasse aí apavorada aí, e agisse contra o governo, tá? Nesse contexto, os comunistas conseguiram agregar bastante apoio da população e apoio até mesmo do exército, que estava insatisfeito com o governo, e então conseguiram dar o golpe, derrubando o governo aí do Nicolau, tá certo? O tempo está acabando, mas a base do sistema comunista é a estatização. Então eles derrubaram o governo, formaram um governo comunista, né, entre aspas, aí, dos trabalhadores, e estatizaram aí todos os bens de produção, as fazendas, os bancos, as indústrias. Quem não fugiu